A gente, nossa aulinha de hoje, né, é sobre a tabela periódica, tá certo? E vocês estão vendo aí um cientista chamado Carl Sagan, tá certo? Gente, Carl Sagan, ele é um físico, certo? Super importante nos dias de hoje. Enfim, eu sou a pessoa, eu sou fã número 1 de Carl Sagan. E Carl Sagan disse o seguinte: o nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã, foram feitos no interior de estrelas em colapso. Somos todos feitos de material estelar. Ou seja, nós somos, gente, feitos da composição química de elementos que existem no universo. Tá vendo? Então, tudo veio de uma coisa só. Tudo, né, na natureza. Na ciência chama-se de Big Bang, né? Na religião a gente pode chamar isso tudo de quê? Da palavra de Deus, né? A palavra se expressou e se formou tudo. Do mesmo modo do Big Bang, né? Tudo existia num só. E esse tudo se expandiu. Olha que coisa linda. Nosso corpo é formado basicamente de gases. Ou seja, basicamente a gente é gás. Olha que coisa interessante. 65% do nosso corpo é oxigênio, 18% é carbono, 9,5% é hidrogênio e 3,3% é nitrogênio. Gente, aqui são gases, certo? Só o carbono que é um metal, mas basicamente nós somos formados por gases. Não é interessante? E a gente também tem outros elementos químicos, como enxofre, flúor, ferro, né, no nosso corpo. Mas, basicamente, a gente é formado por gases. Gente, então, eu venho falando a vocês, né, sobre os átomos, né? E esse cientista aí, ó, ele é o Dmitri Mendeleev, né? O que ele fez? Existia-se... quando começou a estudar-se os elementos químicos, foi se observando que existia uma certa periodicidade entre eles. Era como se eles tivessem características, como se eles fossem matematicamente parecidos. É como se sempre existisse um padrão entre eles. Tá certo? E o que aconteceu? Várias pessoas tentaram organizar a sequência dos átomos, visto que eles já tinham percebido que existia o quê? Um certo padrão sequencial entre eles. Só que ninguém encontrava a maneira correta dessa organização. Foi aí então que Dmitri Mendeleev fez essa organização baseada no número atômico de cada átomo. Outras pessoas, né, como eu disse, eles haviam tentado, como esse Lothar Meyer, né, ele tentou, gente, nessa época ele conhecia 63 elementos e essa aqui foi a maneira que ele tentou organizar, baseado na massa atômica, mas mesmo assim não deu certo. Então Mendeleev, ele fez o quê? Ele percebeu que na organização que ele fez, existiriam espaços vazios, certo? E esses espaços vazios ele já previa, ó, vai surgir um elemento químico para esse local e vai surgir um elemento químico para esse local, tá certo? No caso, posteriormente foram descobertos mais 3 átomos, né? 3 elementos químicos, que foi o galho, o escândio e o germânio. E coisa interessante, gente, é que Mendeleev, ele tem o quê? Ele tem um elemento químico em homenagem a ele, que é o 101, que é o Mendeleev. Tá certo? Essa é a nossa tabela periódica, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui, diferente um pouquinho do livro de vocês, cada livro de vocês é toda preto e branco, né? Mas aqui é porque ela está organizada como? De acordo com as suas características, foi se associada a uma cor. Por exemplo, em laranja, vocês estão vendo que os metais alcalinos, né? Eu vou passar aqui que vai ter uma melhorzinha aqui, deixa eu achar ela, que aí a gente vê. Aqui, pronto. Então, tá vendo aqui? Eu vou falar isso aqui já já. Elas são organizadas assim, por características, tá certo? Então, vocês estão vendo que aqui embaixo tem 2 linhas, né? Essas 2 linhas, a primeira faz parte da linha 6 e a 7 faz parte da linha 7, tá certo? Ou seja, elas são organizadas em 7 linhas horizontais e 18 verticais. As verticais são chamadas de famílias,
Ó, tá vendo o que eu disse aqui a vocês, ó? Vão ser o quê? É como se você desse um cliquezinho e ela abrisse. Na verdade, ela seria bem longa, a tabela periódica. Porém, para não ficar tão longa assim, eles encolheram ela, certo? Aí ficaram assim, colocaram essas duas, como se fossem duas teclazinhas que a gente clica e abre, né? Ficou embaixo. Então, as famílias que são 18, elas são organizadas da seguinte maneira, né? Primeira vai ser o hidrogênio. O hidrogênio é sozinho, certo? Aí vai ter metais alcalinos terrosos, latanídeos, actinídeos. Aí vem metais de transição, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e os gases nobres. Gente, o hidrogênio, ele é incrível, ele é o elemento químico à parte, certo? Então, o hidrogênio, ele compõe 70% da massa de todo o universo. Vou dar um exemplo a vocês, o Sol. O Sol, ele é feito basicamente de hidrogênio e de hélio, que é o hidrogênio é o primeiro elemento e hélio é o segundo. Então, o hidrogênio, ele está aqui, né? No ambiente onde a gente respira, está no nosso corpo. O hidrogênio é responsável por manter as moléculas unidas, como fosse uma colinha. Então, o hidrogênio, gente, ele está composto em todo o universo, existe hidrogênio. Agora vamos ver os metais. Então, os metais, gente, eles vão ter características, certo? Os metais vão ter características. Por exemplo, todo metal ele é bom condutor de calor. Ou seja, se eu pegar um garfo e colocar lá no fogo, eu seguro ele no começo, mas depois ele vai esquentar tanto que eu não vou suportar mais. Os metais, eles são bons condutores de eletricidade, ou seja, se eu pegar o mesmo garfo e enfiar numa tomada, eu vou morrer, né? Eles têm um brilho, né? Então, por exemplo, como eles são brilhosos, né? São usados como joias, como ouro, né? O alumínio que a gente tem em casa, a gente gosta de polir para ficar brilhando, né? Eles também formam fios, né? Como, por exemplo, os cabos de alta tensão são feitos de quê? De fios de metais, né? E também formam lâminas, né? Ou seja, vão cortar. Os ametais, gente, eles possuem 5, 6 e 7 elétrons na última camada. Então, é o seguinte, na tabela periódica, né, é organizado de acordo com o número de prótons. Mas, por exemplo, na tabela periódica de vocês, a gente vê também a distribuição eletrônica, tá certo? Então, o que seria a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica é como são distribuídos os elétrons na última camada, né, que é a camada de valência. Aliás, nas 7 camadas, né? Então, a última camada chama-se camada de valência. Todos os elementos, eles fazem ligações químicas para quê? Todos não, todos menos os gases nobres. Por quê? Porque eles tendem a ser parecidos com os gases nobres. Então, quem são os ametais? Os ametais, gente, vão ser os elementos químicos que sua última camada de valência tem 5, 6 ou 7 elétrons, tá certo? As principais características deles são, sim, só são 11, certo? A maioria são o quê? São os metais. Então, dentre esses 11, né, a gente vai ter, eu vou dar um exemplo aqui de sólido, o carbono, como por exemplo, o carbono forma o quê? O carbono forma o diamante, né? Vai ter o boro, que é líquido, gasosos, por exemplo, o oxigênio, né? Não são bons condutores de eletricidade, ou seja, você não vai ter uma descarga elétrica no ar, né? Não existe. E não apresentam brilho, né? E os tão famosos gases nobres. Os gases nobres, gente, também são conhecidos como gases raros, tá certo? Eles antigamente eram chamados de gases inertes, mas já foi ultrapassado isso, certo? E eles são o quê? Eles vão ter os 8 elétrons na última camada de valência, que eu havia dito, né? E essa configuração ela é estável. E os gases raros não se misturam com mais ninguém, certo? Eles são separados, por quê? Porque eles não se misturam com nenhum outro elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio só tem um elétron na última camada. Então, a tendência dele é se ligar a outro átomo, né? Para quê? Para que ele chegue
justamente na teoria do octeto, que é ter 8 elétrons na última camada de valência, como os gases raros ou nobres, tá certo? Gente, olha só aqui, ó. Então, aqui é mais para o ensino médio, certo? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não. Eu queria agradecer a vocês hoje, né? Pedir para vocês fazerem a tarefinha aí abaixo, depois tirar o print e mandar para mim, certo?